Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você que está iniciando nesse mercado de long e short qual é a estratégia ou quais estratégias que você pode utilizar para você que está começando agora. Como é que você vai olhar e identificar uma oportunidade para operar um par de long e short. Então vamos embora para a tela que eu vou te contar aí essa estratégia. E isso aqui é para iniciantes, tá galera? Galera que está começando agora, é bem básico aqui o que eu vou estar mostrando para vocês. Enfim, eu tô com o meu gráfico aqui, é um gráfico diário do Bradesco, só que eu vou olhar aqui, por exemplo, um par que eu particularmente eu gosto bastante, que é a GGBR com a Goal, GGBR4. Então, agora eu tenho um gráfico aqui da GGBR e eu tenho que o quê? Fazer uma indexação desse gráfico. Eu preciso analisar o gráfico de long e short GGBR4 com Goal 4. Então como é que eu faço isso? Eu vou aqui no teclado, vou apertar a tecla Ctrl e depois a letra I. Vai aparecer aqui para eu indexar o ativo. Então eu venho aqui, coloco Goal 4, certo? Vou dar 2 cliques. Depois indexar, e aí observe que agora eu tenho um gráfico não mais da GGBR e nem da Goal. Eu tenho um gráfico de um ativo sintético que nada mais é do que o preço da GGBR dividido pelo preço da Goal. E aí a gente encontra o que? Uma taxa. Se nós pegarmos o preço da GGBR e dividir pela Goal, no preço de hoje, de agora que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente vai encontrar uma taxa, um ratio de 2,3811. Quando você vai operar ações, né, pura e simplesmente, você vai no mercado direcional, você vai comprar e espera que ela suba, ou você vai vender, né, porque você acredita que o mercado vai cair, você normalmente vai olhar o que? Só os centavos. Ah, eu comprei a ação a R$ 5,45. No long e short, quando a gente está vendo um ativo sintético, é necessário a gente ter visibilidade das 4 casas decimais após a vírgula, tá? Porque a terceira e a quarta casa, ela é bastante significativa também, porque dependendo do ratio, quanto menor for essa taxa, qualquer variaçãozinha aqui que der, ela é muito importante para aquele par de ativos que você está analisando. Então, no long e short é importante analisar as 4 casas decimais. Então, eu tenho um gráfico aqui de GGBR dividido pela Goal, onde a gente tem o ativo sintético de long e short, GGBR dividido por Goal, onde eu vejo agora o que? O ratio, a taxa, que é 2,3795. Maravilha. Como é que eu faço para identificar? Tá, qual é o momento que eu vou saber se eu tenho que comprar a GGBR e vender a Goal? Ou vou comprar a Goal e vou vender a GGBR? Qual é o momento que eu analiso, que eu vou ver se realmente é um ponto de entrada ou não daquela operação? Bem, eu vou explicando aqui aos poucos como é que a gente vai analisar se o par ele está em um momento bom ou não para entrada em uma operação de long e short. É claro que essa aqui é uma das estratégias que existem outras que também complementam a análise, mas como o objetivo do vídeo é mostrar que é simples uma operação de long e short, não tem nenhuma complexidade, eu vou mostrar apenas uma estratégia, vou mostrar apenas um indicador que vai ajudar você a identificar se é um bom momento ou não de entrada na operação. Então, vamos lá. Primeiro eu vou adicionar aqui uma média móvel. Ah, Augusto, mas por que você vai colocar a média móvel? Média móvel de 20 períodos. O que são 20 períodos? São os últimos 20 pregões, tá, de negociação daqui dessas duas ações, tanto da Goal quanto da GGBR, tá, do par. Então, eu dou o OK e ele vai plotar aqui no gráfico essa linha verde, que nada mais é do que a média móvel de 20 períodos para esse par aqui. Você já deve ter ouvido falar que toda vez que o preço de uma ação ela se distancia da sua média, ele tende a voltar à média. Então, por exemplo, nós temos aqui, ó, deixa eu só pegar aqui para desenhar, a gente observa aqui, ó, que houve o quê? Né, uma distância aqui da média, ó. Teve essa distância da média aqui, ó. Beleza? E o que aconteceu com o preço? Ó, ele veio em direção à média. Depois, aqui, por exemplo, ó, ele se distanciou da média. O que aconteceu? Ó, a média está aqui, ó, nesse ponto na linha verde. Então, ele foi, depois que ele fez, ele voltou para a média.
Então, toda vez que o preço de uma ação se distancia da média, ele tende a retornar à média. Em um par de long e short não é diferente. Por quê? Porque um par de long e short nada mais é do que o preço de uma ação dividido pela outra. Então, as duas ações, elas tendem a retornar à média, ou seja, essa relação, esse par tende a voltar à média também. Bem, e aí, o que a gente vai fazer? A gente justamente vai operar essa distorção. Toda vez que o par ele se distanciar da média, a gente vai aproveitar para realizar o que? Essas operações. Então, eu posso deixar a média móvel ou eu posso apagar, porque eu vou colocar um outro indicador aqui, que é o seguinte: ah, legal, Augusto, beleza, eu vi aqui o quanto que o ativo sintético, né, o par de long e short, ele se distanciou da média, mas tá bom, qual é o momento de entrar na operação? Quando é que eu vou entrar na operação? Como é que eu vou avaliar se essa distância ela já está grande o suficiente para que eu entre na operação e eu tenha sucesso com essa entrada? Bem, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai colocar um indicador que ele mede justamente isso, que é a banda de Bollinger, tá? Ele justamente mede o quê? A banda de Bollinger, lembrando, ela é composta por uma média móvel de 20 períodos, isso é padrão, beleza? E ela tem o quê? O desvio mais 2, que é acima da média, e menos 2 abaixo da média. O que vem a ser o mais 2 e o menos 2? Esse é um padrão definido pela banda de Bollinger, onde ele vai, isso é padrão, você pode colocar outros desvios, você pode colocar mais 3, menos 3, mais 4, menos 4, mais 1, menos 1, você define e você que coloca, você pode, né, alterar ou colocar até outros desvios também. E isso é um padrão. Tá? E isso nada mais é do que um cálculo feito com base em estatística para mostrar que toda vez que o preço de uma ação, ou aqui no caso o par de long e short, ele tocar nesse desvio, ele sinaliza que o preço da ação ou daquele par que a gente está analisando, ele pode estar no momento de retorno à média, tá bom? Ele pode estar num ponto de retorno à média. Então, quando nós olhamos o gráfico junto com a banda de Bollinger, a gente observa que em determinados momentos, aqui ó, ele de fato ele já ultrapassou aqui a banda de Bollinger, e aqui no caso, ó, o que aconteceu? O preço ele tentou retornar à média. Não quer dizer que uma vez tocando aqui, isso não é uma regra, quer dizer que ele vai retornar à média, mas é uma tendência que ele caminhe em direção à média. E aí você, quando for operar, você tanto pode operar esperando esse retorno à média, que aí o seu retorno financeiro vai ser maior. Aqui nesse caso aqui, ó, a gente teria 2,55% se ele tivesse retornado à média, mas a gente só obteve 1,80 aproximadamente. Então, você sempre vai ter que analisar o seu risco-retorno e a partir do momento que você vai estar fazendo a saída. Por quê? Se não tivesse feito a saída nesse momento aqui, ó, o preço depois ele despencou, o preço do ratio, no caso, né, aqui, vamos chamar assim, ele acabou despencando e fazendo com que, se você tivesse posicionado, tendo aí um prejuízo de 1,5, né, 1,5% aproximadamente. E depois disso, né, o preço ele não voltou a esse patamar, só voltou nesse patamar depois de muito tempo, né, e aí poderia estar dando agora um lucro de 0,7%, mas isso que mais de 2 meses depois de você estar posicionado. Então não vale a pena, se você começar a ficar negativo, a operação der contra, né, a sua entrada, é importante que você realize o prejuízo, para que você fique livre e possa entrar em outras operações. E nesse cenário aqui, o que nós faríamos? A gente sempre vai comprar o primeiro ativo quando o preço, né, o ratio, ele está abaixo da média. Quando o ratio estiver abaixo da média, a gente vai sempre comprar o primeiro e vai vender o segundo, tá? Então nesse caso aqui, ó, eu compraria a GGBR e venderia a Goal. E aí a gente vai analisar o quê? Vai analisar esse ratio ao longo do período, para que a gente possa verificar se é o momento depois de dar a saída e realizar o nosso lucro, tá bom? Então essa é uma estratégia que ela é bem simples. A gente vai estar utilizando apenas um indicador, onde ele vai mostrar que aquele ratio, aquela taxa,
ela já está distante o suficiente para que você avalie a entrada em uma operação de long e short. Nesse caso aqui, comprando a GGBR e vendendo a Goal, tá? E aí, se observarmos, ó, do topo do preço, a gente chegou a ter aqui uma distância da média móvel de quase 3,5%. E ele acabou retornando. Aqui, ó, novamente, a gente teve aí, ó, 3,20, né, aproximadamente da média. Aqui outro cenário aqui, outro momento, onde a gente tem aqui um pouco menor, 2,14. Mas assim, então a gente vai ter diversas variações e é importante vocês né, ficarem atentos a esses movimentos, porque de fato, sim, existem aí grandes oportunidades e de uma maneira bem simples, usando apenas um indicador. O vídeo era mostrar para vocês o quão simples é você analisar um par de long e short, o quão simples é você montar na tela um par de long e short e qual é o indicador que você vai utilizar, dois indicadores que você vai estar utilizando para acompanhar e analisar uma operação de long e short. Então, fica aí a minha recomendação para que vocês utilizem esse indicador. Nos próximos vídeos eu vou estar falando de outros indicadores também, outras referências que são importantes para que a gente possa acompanhar. O objetivo do vídeo é tirar as pessoas de um conhecimento zero e passar a ter algum conhecimento nessa estratégia, que é uma estratégia muito boa e que eu gosto bastante e realizo com frequência na minha conta e na conta da empresa. Então, fica aí a sugestão. Se você não está inscrito no canal, aproveita para se inscrever, dá o like no vídeo para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e ele multiplique isso para outras pessoas. Grande abraço, vejo vocês no próximo vídeo.